Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender React Query. React Query, que na verdade é uma biblioteca cujo objetivo é facilitar a parte de data fetching dentro do React. E, claro, ele utiliza as mesmas nomenclaturas, digamos assim, que a gente já vem utilizando em algumas outras séries aqui no canal, como por exemplo, para buscar dados, a gente vai utilizar o hook chamado useQuery. Quando a gente quiser criar, a gente vai então conhecer o hook useMutation. E a gente também vai conhecer outros hooks, como por exemplo o useQueryClient. A gente também vai aprender como que a gente manipula a nossa store lá dentro do React Query, né? Como que a gente reseta quando executa mutations. A gente vai ver também como que a gente busca os dados lá dentro, certo? Bom vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bora lá então, para a gente começar, o que a gente vai fazer na verdade é começar diferente. Vamos dar então primeiro uma olhadinha na biblioteca aqui, na página oficial mesmo do React Query, porque na verdade a gente tem que começar pelos termos corretos, concorda? Então, para a gente entender só o que é o React Query, né? Bom, como diz na própria documentação, o React Query nada mais é do que uma biblioteca, digamos assim, para data fetching. Então, a ideia dele é fornecer, ou melhor, facilitar a forma como a gente faz requisições para nossas APIs, né? Então, o React Query ele fornece para a gente métodos para fazer o fetch, né? Para fazer cache, sincronização e atualização de server state. E o que seria esse server state, né? Porque na verdade muita gente fica se perguntando, tá, e aí, se eu utilizar o React Query, eu não preciso mais utilizar o Redux ou Context API ou Zusten, ou enfim, qualquer gerenciador de estado, né? A ideia do server state é, por exemplo, assim, imagina que a gente tem três componentes, certo? Aí lá no componente A, a gente faz alguma requisição para o banco, né? E no componente C, a gente quer saber qual que é o dado que esse componente A fez de requisição, digamos assim, né? Então a gente consegue utilizar, ou melhor, a gente consegue saber qual foi esse dado através do server state. Porque a partir do momento que ele faz o fetching, ele guarda em cache. Então tu consegue buscar dentro do cache qual que é o estado. Então, por exemplo, se lá no componente A a gente estivesse mostrando dados de um usuário e no componente C a gente quisesse saber qual que é um usuário específico, digamos assim, a gente conseguiria porque está em cache, né? E está lá então dentro do nosso state. Legal, né? Então, é basicamente essa a ideia do React Query. Vocês vão ver que ele é bem simples de se trabalhar. Eu gostei realmente da simplicidade que ele traz para o projeto, a forma como, por exemplo, a gente não precisa mais ficar criando aquela ideia de aquela rotina, digamos assim, né, de, por exemplo, criar um estado, aí criar um use effect, aí dentro do use effect criar uma async function, aí invocar ela e fazer a requisição para API, aí guardar no estado e se preocupar com side effect, de, por exemplo, entrar em loop infinito e fazer milhões de requisições para API, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Então foi um dos pontos que eu mais gostei aqui dentro do React Query. Claro que a gente vai ter loop infinito se a gente não cuidar, né? Então imagina que tu foi lá e criou um outro use effect, por exemplo, e esse outro use effect faz outra coisa, ele não faz chamada para API, por exemplo, mas ele faz outra coisa e tu resolveu utilizar o React Query junto. Vai dar problema, entendeu? Então, se a gente focar em manter tudo certinho, não tem problema. Mas, claro que a ideia aqui do React Query é evitar esses problemas que a gente poderia ter fazendo do nosso lado, né? Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer, né? Bom, o nosso projeto aqui que a gente vai estar utilizando, eu reaproveitei o mesmo projeto que a gente utilizou da série de Relay, certo? Então é o mesmo projeto, então a gente vai estar utilizando o React Query aqui dentro do React Native, beleza? Deixa eu até apagar esse olá aqui que eu botei de teste, eu não preciso mais dele, eu botei de propósito que eu estava querendo fazer uns testes, certo? Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer é instalar o nosso React Query. Enquanto instala, aí eu vou te apresentar o projeto e mostrar o que é e, enfim, as coisas que já tem dentro dele, tá? Yarn add React Query. Então, o que é esse projeto aqui, né? Esse projeto, o template dele vai estar aí na descrição, tá bom? Então, o que tu precisa fazer
clonar o projeto e daí instalar as dependências e daí rodar o comando ali para subir no emulador ou simulador, certo? Então clona, as dependências instalas com yarn mesmo, né? Ou npm install. Aí depois tu roda o comando do pods, caso tu esteja no iOS, e roda o yarn iOS. Caso contrário, só instala as dependências e roda o npm run Android ou yarn Android, certo? Então, enquanto ele instala aqui, o que é o projeto aqui, né? Bom, o projeto, se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ter uma pastinha source, tá? Aí aqui a gente vai ter o nosso pages, que é onde a gente vai mais trabalhar agora, né? Então aqui tem a nossa home e o nosso new tweet, certo? A gente também vai ter o nosso modules, que aqui só tem, por exemplo, os types, né? Só tem aqui dentro de modules e models, só tem nossos types. A gente tem também o nosso service. Aqui dentro do nosso services, a gente só tem a configuração para API mesmo, tá? E a gente tem basicamente isso que a gente vai ter. Claro, a gente vai ter uma pastinha de componentes, mas aqui dentro a gente vai acabar não mexendo, tá? A gente só vai mesmo mexer nesse componente do tweet list para fazer a parte de buscar os dados e fazer a parte de mutations aqui. Mas fora isso, a gente não vai mexer mais em nada, tá? Agora que já instalou aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa rodar de novo o projeto no simulador. Então, aquele comando que eu falei, se tu quiser esperar, instala as dependências, instala primeiro o React Query e depois aí tu pega e instala, né? Instala as dependências, instala o React Query e depois sobe o comando do simulador, tá? Então, enquanto ele builda, digamos assim, o que a gente pode fazer é já começar a importar as coisas que a gente precisa, né? E enfim, importar e já começar o projeto, digamos assim. Então aqui no nosso arquivo do app.tsx, aqui dentro da source, né? Ó, aqui dentro da source, app.tsx, o que a gente vai fazer? Aqui dentro, a gente vai importar de dentro do React Query, já está até importado aqui na verdade, eu acabei esquecendo de apagar. A gente vai ter que importar o Query Client, tá? E também a gente vai ter que importar o Query Client Provider. E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma constante e vai instanciar esse nosso New Query Client aqui, tá bom? Aí aqui o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso app a gente precisa colocar esse nosso Client Provider aqui. E o que é esse provider, né? Esse provider é o que vai prover pra gente, digamos assim, tudo aquilo que a lib prometeu que ia nos fornecer. Então, por exemplo, parte de cache, a parte de fetch, enfim, tudo isso é o provider que vai fornecer pra gente. Então, a gente precisa colocar esse provider por volta de tudo, né? Então, aqui eu coloquei eu coloquei dessa forma aqui, ó. O provider vai ser pai das rotas, porque na verdade dentro das rotas é onde vai estar, por exemplo, a página de new tweet, né? E a página de home. Então aqui dentro eu coloquei sendo o pai, certo? Então só precisa colocar o nosso query client aqui e claro passar a prop client, que é o nosso query client. E esse query client aqui é quem vai fornecer depois pra gente a parte de acesso a cache, certo? Então, feito isso aqui no app, né, dentro da pasta source, o que a gente vai fazer agora? Aqui no twist list, né, a gente não vai mexer na parte da home, a gente vai mexer mesmo aqui no tweets list. O que a gente vai ter aqui? Aqui dentro a gente vai ter a parte de buscar os dados e a gente também vai ter a parte de dar like, né, e basicamente isso que a gente vai ter aqui. Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer? Lá de dentro do React Query, a gente vai ter que importar algumas coisinhas. Então, lá de dentro do React Query, o que a gente vai importar? A gente vai importar o use query, tá? A gente vai importar também o use mutation e o use query client. E eu já vou te explicar o que são esses três hooks, digamos assim, tá? O primeiro deles que a gente vai conhecer vai se chamar use query. E se tu já viu alguma das minhas séries ou tu já está familiarizado com essas nomenclaturas por causa dos clients de GraphQL, né? A ideia do use query é buscar dados. Então é basicamente isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma requisição get, por exemplo, então a gente vai utilizar o use query, tá bom? A gente aqui dentro do React Query tem outros hooks, como por exemplo use infinite query,
E tem até outros aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar rapidinho. Aqui na documentação ele mostra. Ó, a gente tem, por exemplo, esse daqui, deixa eu ver se é um hook. Não, a gente acho que só tem esses dois hooks mesmo, o Use Infinite Query e o Use Query. O Infinite Query é para a gente trabalhar com a parte de Infinite Scroll, enquanto que o Use Query ele busca os dados, digamos assim, né? Então, por exemplo, imagina que a gente vai fazer uma paginação lá num site, a gente utilizaria o Use Query. Mas se a gente for trabalhar com Infinite Scroll, aí a gente tem que utilizar o Use Infinite Query, tá bom? Não é o nosso caso aqui agora, então a gente vai utilizar o Use Query. Então, o que a gente vai ter aqui? Lá dentro do Use Query, ele retorna algumas coisas pra gente. E o que ele retorna? Quando eu digo retorna, entenda por desestruturação, né? Ele vai retornar, se a gente dá um Ctrl Space aqui, a gente vai ter, por exemplo, isError, isLoading, data, error, status. Tem a parte também para fazer o refetch aqui, caso a gente queira, dê alguma coisa errada, a gente queira tentar novamente, então a gente consegue fazer isso também, tá bom? Aqui a gente tem o isError, isLoading, error e status, e qual que é a diferença, né? O isLoading é nada mais nada menos que saber se está carregando, enquanto que o isError é para saber se deu algum erro, e ele retorna true ou false, como a gente pode ver aqui, né? O data ele retorna os nossos dados e o error ele retorna para a gente qual que foi o erro que aconteceu. Então então a gente vai precisar aqui de data, que eu vou chamar de tweets, né? Então para fazer isso eu coloco data, dois pontos, aí aqui eu já estou renomeando para tweets, né? A gente vai também utilizar o isError e o isLoading, tá? Aí aqui não está na minha colinha, mas eu vou fazer isso para testar, porque eu acabei não testando, então a gente vai testar juntos aqui, digamos assim. Então, esse meu data aqui, o que ele retorna? Bom, ele retorna um tweet array, certo? Exatamente isso que ele retorna. Então, se a gente passar o mouse aqui, ele não tipou pra gente. Olha só que interessante. Eu nem tinha testado isso antes, então eu estou testando para ti aqui em tempo real. Tá? Então, basicamente, eu acho que ele realmente não tipa. Curioso. Mas vamos deixar para a gente testar. E aqui no Use Query, a gente precisa passar dois parâmetros para esse hook, né? O primeiro deles se chama Query Key, tá? E o segundo parâmetro, ele é uma função, na verdade, mais um resolver, digamos assim, de o que esse hook ele vai executar, né? Como é que ele vai buscar os dados, digamos assim. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma função assíncrona, né? E ele vai então fazer o quê? Const response vai ser igual a await api.get, né? E aqui eu acho que ele não está importando, então a gente importa. Ó, ele veio lá de dentro de services API, tá? E qual que vai ser a rota, né? Tweets. E aqui eu vou fazer um sort, porque eu quero que ele busque ordenado decrescente. Então eu vou fazer um sort pelo ID e a ordem dele vai ser desk, tá bom? E aqui eu só vou dar um return response.data. Beleza. E aqui eu falei do nosso query key, né? O que é esse nosso query key? Esse nosso query key, que eu vou chamar de tweets, é o seguinte. O nosso cache aqui dentro do React Query, ele precisa, digamos assim, ser referenciado, né? Então, por exemplo, o cache nada mais é do que um objeto, né? Então ele vai ser um objeto, vamos chamar ele de cache, por exemplo. E aqui dentro a gente vai ter, por exemplo, tweets, certo? Que foi o que a gente chamou. E esse nosso tweets aqui, ó, ele vai ser um array. E aqui dentro ele vai guardar todos os arrays da nossa aplicação. Aí, quando a gente, por exemplo, imagina que a gente está naquele nosso caso que eu falei lá no começo, do componente A, B e C, né? Lá no componente C, se a gente quisesse ter acesso aos nossos tweets, a gente bastaria utilizar essa nossa aqui, ó. Aí ele ia lá no objeto de cache e buscaria pelo tweets e retornaria pra gente. Legal, né? Essa é basicamente a ideia do nosso key aqui. Lembrando que esse nosso key ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, se a gente precisasse colocar mais informações, a gente poderia passar em formato de array, tá? Lá na documentação tá bem explicadinha essa parte, até se quiser dar uma olhada depois. Tenho curiosidade em saber como que é isso, né? Como que funciona. Aqui tem um módulo explicando só sobre a parte de query keys, tá? Nesse vídeo a gente não vai ver, mas aqui ele mostra, ó, por exemplo, como que tu faria
esse tipo especial, digamos assim, de key, tá bom? Mas nesse vídeo, como eu falei, a gente vai utilizar esse modo normal aqui, tá bom? Aí aqui, ó, antes da gente executar, o que a gente precisa garantir, tá? Que a nossa API, ela está executando, a minha já tá. Tá? E o que tu precisa para fazer ela subir é só dar um yarn API ou npm run API, certo? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos tweets e vai passar aqui para dentro. E olha só que legal, aqui ele já buscou um dado e já colocou aqui pra gente. Olha só que bacana, muito da hora, né? Ah, e como é que, por exemplo, eu já tinha esse dado, se a gente não cadastrou nada? Bom, na verdade eu já tinha cadastrado previamente, já é um dado que estava, digamos assim, lá dentro do meu JSON, tá? A gente está utilizando o JSON Server, então já estava dentro do meu JSON, e então ele só buscou lá de dentro, tá bom? Então se a gente, por exemplo, dar um reload aqui, ó, a gente vai ver que ele vai estar continuando buscando esses dados pra gente. Eu vou parar o debug até para ficar mais rápido aqui, e é isso aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos criar o nosso new tweet aqui. Então a gente vai agora utilizar a parte de mutations. Essa outra parte aqui de fazer a mutation para dar like, a gente vai deixar pro final, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso componente, ó, pages, new tweet index.tsx. E aqui dentro, da mesma forma como a gente fez ali agora, a gente vai importar o nosso use query client e também a nossa use mutation, tá bom? Então lá de dentro do nosso React Query, a gente vai utilizar o use mutation e o use query client, certo? E eu já vou te mostrar por que a gente vai utilizar esse query client aqui. Eu acredito que tu já tenha entendido, envolve cache, tá? Mas caso tu ainda não tenha entendido, não te preocupa que com certeza eu vou te explicar isso já já. Tá bom? Então, para a gente começar aqui nesse nosso new tweet, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante chamada tweet mutation e ele vai invocar esse nosso use mutation, claro. E aqui esse nosso use mutation ele espera algumas coisas, ou melhor, uma coisa é obrigatória, digamos assim, e a outra coisa é parâmetros de configuração, digamos assim, né? Parâmetros opcionais para configuração. Então a gente pode passar ou não, tá? Então aqui, qual que é o primeiro parâmetro? Bom, o primeiro parâmetro nada mais é do que uma função, né? Que é um resolver, na verdade, do que essa nossa use mutation vai executar, certo? Então esse resolver, nada mais é do que essa função, né? A gente pode passar então algumas coisas aqui para dentro, né? Ele espera alguns parâmetros. E esses parâmetros nada mais é do que, por exemplo, esse nosso texto aqui, ó. É basicamente isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente vai ter um input, né? Ele vai ser do tipo create tweet, que já está aqui em cima, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Essa nossa função, ela vai ser assíncrona e ela vai retornar o quê? Ela vai retornar um api.post, tá? Aqui deixa eu importar api.post, aonde dentro da rota de tweets, né, ele vai retornar tudo do nosso input, tá? Aí o nosso author, quem que vai ser? Eu vou colocar essa variável que eu coloquei aqui em cima, logged user ID, tá até o nome errado, eu vou colocar logged user name, eu vou deixar fixo, digamos assim, porque a gente não tem um usuário logado propriamente dito, né? Então, como tá mocado ainda, a gente não tem um login, alguma coisa assim, então preferi fazer com uma constante mesmo, tá bom? Até aqui tu pode colocar teu nome, daí depois mostra pra tua mãe, pro teu pai, vai ficar bem bacana. Mostra pra eles o que tu aprendeu nesse vídeo, fechou? Então tá. Então aqui ele também vai ter um created at, que vai ser new date. Likes, a gente vai colocar 0. E has liked, a gente vai colocar como false. Então essa daqui é o nosso resolver. É isso aqui que a gente precisa para criar o nosso tweet, digamos assim, tá? E aqui, qual que é o segundo parâmetro? Bom, o segundo parâmetro é o seguinte. Aqui dentro das nossas options, a gente tem algumas funções, digamos assim, né? Ó, on success, a gente pode passar mutation key, a gente pode passar on error, on mutate, on settle, retry delay, use error boundary. Mas o que a gente vai passar aqui é o on success. Por quê? Porque a gente quer que é o seguinte, quando o usuário criar esse novo tweet, o que a gente quer?
a gente quer que o nosso cache seja atualizado. Concorda comigo? Então a gente precisa achar alguma forma de atualizar esse nosso cache, porque se a gente não atualizar ele, o que vai acontecer? Vai acontecer os mesmos problemas que a gente tem, por exemplo, dentro do Apollo ou, por exemplo, dentro do Relay, que é o que? O dado ele é cadastrado na API, mas ele não é mostrado para o usuário, porque a gente não atualizou nossa store, né, digamos assim. Então a gente precisa atualizar esse nosso cache. Tá? Então como é que a gente faz isso? Lembra que eu te falei do use query client? Então é ele mesmo que a gente vai utilizar aqui, ó. Então a gente vai iniciar essa nossa constante, query client, vai ser igual a use query client, tá bom? E aqui a gente vai ter um query client ponto invalidate queries. E agora, qual que é a query que a gente quer invalidar? Responde para mim. Vou ficar 1 minuto de silêncio. Mentira, não vou ficar 1 minuto, tá? Mas tudo bem. A gente vai ter aqui, ó, query key. E a gente não colocou um query key aqui, ó, aqui dentro de tweets list. A gente não colocou nossa query key, então é exatamente isso que a gente vai passar aqui, ó. É essa query aqui que a gente quer invalidar. E o que vai acontecer? Quando a gente invalidar, ele vai buscar os dados pra gente de novo, para atualizar esses nossos dados. Bacana, né? Bacana. Eu achei muito massa isso daqui. Achei, sensacional a forma como ele faz como ele deixa fácil essa parte de data fetch, né, no React. Eu achei muito massa. Então, depois que a gente invalidou, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um navigation no ponto navigate para a nossa página da home. Só isso mesmo. Então, tá aqui pronto a nossa mutation. E agora a gente precisa utilizar ela, né? E como é que a gente vai utilizar ela? Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui no nosso botão de tweet, a gente vai vamos vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer diferente do que está na minha colinha. Ele vai pegar o nosso tweet mutation.mutate, tá? Mutate. E aqui eu preciso passar alguma coisa, né? Então, message vai ser igual ao nosso text que vem aqui de cima, ó. Só isso daqui. Não está na minha colinha, então a gente vai testar juntos aqui agora para ver se isso daqui vai funcionar. Se não funcionar, a gente utiliza outros métodos, tá bom? Então, vamos testar. Vamos ver se funciona. Opa, meu teclado tá em inglês aqui, então bugou tudo. Vamos ver se funciona. Tá, deixa assim, vamos ver se functions. Então, tweet, olha lá, ó, vamos ver se functions. Olha só que tweet mais bonito. Vamos ver ela função. Olha só nosso primeiro tweet. E realmente funcionou. Aqui a gente tem, eu acabei não explicando, né? O que eu fiz aqui, né? Aqui a gente simplesmente invocou a nossa função de mutate. Esse nosso tweet mutation, como ele é uma variável, né? Ele tem várias coisas, ó. Então ele, por exemplo, tem mutate async, context, data, error, enfim, né? Tu até pode ler depois com mais calma o que é cada variável, mas elas são bem explícitas também. Mas aqui o principal é a gente entender o mutate e o mutate async. Qual que é a diferença? O mutate async é para a gente utilizar o async await. Então a gente poderia o async aqui na frente e colocaria um await, em caso onde a gente precisa, né? Como a gente não precisa de async await aqui, o que a gente fez é só utilizar o mutate. Então ele vai lá e vai executar, digamos assim, essa nossa função aqui para a gente. É só isso que ele fez aqui, certo? E agora, o que eu vou te pedir? Caso tu esteja gostando desse vídeo até aqui, se tu entendeu realmente o que eu estou te explicando, se tu achou que minha explicação está bem bacana, já deixa aí nos comentários dizendo o que tu está achando, se tu está gostando. Deixa teu like se tu gostou do vídeo até aqui, tá bom? Que vai me ajudar realmente muito. E claro, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí porque a gente tem bastante conteúdo massa aqui dentro do canal, certo? Então tá. Aí agora pra gente finalizar, o que a gente vai ver? Como fazer os nossos likes aqui. E os nossos likes nada mais é do que a mesma ideia do que a gente já tem aqui. Então, eu ia te deixar como exercício, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que funciona. E claro, depois se tu tiver interesse em aprimorar esse projeto, eu vou ficar bem feliz se tu aprimorar ele e compartilhar, colocar no GitHub, enfim. É um projeto que tu pode com certeza utilizar aí para portfólio, digamos assim, né? Então vamos lá. Aqui dentro do nosso componente de tweet, o que a gente vai fazer, né? Só para explicar, a gente tem o nosso tweet list aqui embaixo e essa nossa tweet list, né? Ele espera um data de tweets
e ele renderiza um tweet, que é um componente de tweet, tá bom? Então, esse daqui é o nosso componente de tweet, esse daqui é outro, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Dentro desse nosso componente, a gente vai pegar e vai criar a nossa variável de query client também. Então, use query client. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, mutation, vai ser igual a use mutation. E agora, como a gente já viu antes, né? A gente precisa de um resolver, né? Esse nosso resolver, ele espera alguma coisa, e esse nosso alguma coisa vai ser um input, né? Like tweet, do tipo like tweet. Aqui eu poderia muito bem fazer, por exemplo, desestruturar, né? A gente pode estruturar. Eu vou deixar estruturado, então, mas é basicamente isso. Eu poderia fazer tanto com input quanto desestruturação. Vou deixar para ficar um pouquinho mais limpo, tá bom? Então aqui a gente vai ter duas coisas, na verdade, dentro dessa função aqui, né? Como a gente não está trabalhando com banco, a gente precisa fazer isso desse lado do aplicativo, tá? E o que que é? Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar esse nosso tweet, né? Então eu vou dar um api.get, né? No que? Tweets barra id. Por que isso? Porque a gente precisa encontrar esse tweet lá dentro da nossa API, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou ter um let tweet vai ser igual a igual a um objeto. Aí aqui, ó, if meu data.has liked, ou seja, se esse tweet aqui ele já sofreu um like, o que que eu vou fazer? Esse nosso tweet aqui, ele vai ser tudo o nosso tweet, né? Só que os nossos likes vai ter um data.likes -1 e has liked eu vou colocar ele como false, tá? Caso contrário, o que que ele vai ter? Ele vai ser o oposto desse daqui de cima. Então, ao invés de ser -1, ele vai ser +1 e eu vou setar o has liked como true. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, ó, esse tweet aqui, ele já sofreu um like, né? Ele já ganhou um like. Então, quando eu clicar aqui em cima, eu quero que esse like ele suma. Ele zere o like, digamos assim, e eu quero que o coração ele fique igual aqui em cima. Então, esse tweet aqui, quando eu der um like de novo, digamos assim, eu quero que ele fique igual esse de cima aqui. E esse de cima eu quero o contrário. Quando eu der um like, ele fica igual esse de baixo, tá bom? Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Aí, depois que a gente fez essa lógica aqui, né? O que eu vou fazer? Só vou dar um await api.put tweets barra id e eu vou passar o nosso input, que vai ser esse nosso tweet aqui. E da mesma forma como a gente fez antes, ó, eu só vou colocar a nossa função onSuccess, né? O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso estado aqui. Eu vou até fazer um teste contigo, algo que eu também não fiz ainda, porque eu quero te mostrar se a gente não atualizar esse nosso cache, o que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é executar essa nossa mutation. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui embaixo ó, a gente tem o nosso like button, né? Então a gente só precisa executar o mutate. E daí aqui ele espera um parâmetro, uma variável, que vai ser o nosso tweet.id. Eu vou colocar ele com optional chaining, porque pode não existir de primeira instância. Então, vou vir aqui, ó. Olha só, tá vendo que ele não tá atualizando o nosso estado? Porém, se a gente dá um reload, ó, ele tá com 1. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar essa nossa query aqui, para que ele busque os dados de novo. Ó. Então, agora, ó, olha lá, ó, deu um like, daí ele resetou. Aí deu 1 e resetou. Então, eu poderia colocar um terceiro tweet aqui, né? Dar um tweet e, ó, tá lá, ó. A gente acabou de cadastrar um e já demos um like. Legal, né? Cara, e aí? O que tu achou desse nosso novo formato, digamos assim, de data fetching? Curtiu? Cara, eu curti demais, assim, essa nova biblioteca. Até que a gente acabou esquecendo de fazer uma coisa, ó. Já vamos fazer rapidinho, deixa eu te mostrar como é que é. Aqui, ó, se tiver com loading, o que a gente poderia fazer? A gente poderia retornar um Activity Indicator lá de dentro do React Native, que é aquele spinner, né? E caso contrário, se tiver com error, o que a gente pode fazer? Retornar um text, ó, error. Aí, olha só, para a gente testar esse nosso error, o que a gente poderia fazer? Ó? Vir e pausar a API.
Agora se a gente cancelar aqui, olha o que vai dar. Ele ficou carregando e provavelmente ele não vai cair nesse erro aqui, porque, vamos ver, não console.log e vamos botar aqui, vamos pegar a nossa variável de erro. Vamos ver qual que foi o erro que ele deu, porque pode ter dado algum erro diferente do que a gente está imaginando. Então deixa eu trazer para cá, não é aqui que está o nosso... Onde é que está o nosso... Deixa eu ver, tá. Não está aqui. Curioso. Deixa eu ver onde é que está o nosso metro. Aqui ó, ele deu network error, mas acabou não... agora sim ó, lá ó. Ele ficou com o spinner e depois ele botou o error. Não tinha visto. Mas olha só, ele já deu pra gente qual que é o nosso erro aqui também, ó. Lembra que eu tinha te mostrado? Que lá dentro da nossa variável de erro, a gente já tem qual que é, ó. Então tá aqui, ó. Error, network, error. Então, é basicamente isso, como que a gente trata esses erros, digamos assim, né? Mas claro, tem outras formas que a gente poderia tratar esses erros aqui. Se tivesse várias queries, a gente poderia tratar dentro do próprio app. Aqui, a gente trataria de forma global, digamos assim, todos os erros que acontecem. Mas não é o nosso caso, a gente não precisa porque tá pequeno, digamos assim, aqui a nossa aplicação, né? Então eu resolvi não trazer essa parte, não queria complicar muito esse primeiro início, tá bom? Mas eu acredito que eu consegui te passar boa parte do que é o Use Query e como trabalhar com ele, né? Como fazer essas partes principais, que é mutation e queries, tá bom? Então... Cara, no vídeo de hoje foi isso, né? Nesse vídeo, só revisando, a gente então viu o que é o Use Query, por que a gente utilizaria ele, né? A gente também viu como fazer mutations com ele, como fazer as queries, como executar queries com ele, né? E também a gente montou esse projetinho aqui. Aí agora, para finalizar, algo que eu queria te mostrar, que eu falei lá no início, olha aqui, se eu dar um console.log, vou botar como store, aqui ó, aí eu faço o seguinte, ó, query client, olha só, tudo que a gente tem aqui dentro, ó, fetch query, get query cache, get mutation cache, mount, enfim, tem bastante coisa, ó. Então a gente poderia pegar aqui, ó, get query data. E esse get query data, ele espera uma coisinha muito bacana, que é o nosso query key. Então tá vendo como esse nosso query key é importante? Então, o que a gente vai passar aqui, ó? Tweets. Aí olha só, até aqui não é o local ideal, eu vou fazer aqui dentro do nosso new tweet, porque aqui a gente está buscando os dados, né? E aqui dentro do nosso new tweet a gente não tem relação nenhuma com essa parte de use query. Então eu vou fazer aqui dentro para tu ver. Então, olha só, eu vou agora limpar o meu metro. Ó, limpei o meu metro, não tem nada. Então, quando eu entrar aqui... Opa... tá, porque eu botei em cima, embaixo. Vamos de novo. Opa, deixa eu abrir o nosso metro aqui agora. Vou limpar o metro. Olha só, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso cache lá de dentro do nosso... da nossa store, digamos assim, né? Do React Query. Então, ó, aqui a gente tem o nosso primeiro dado, ó, ele está aqui está o nosso segundo tweet e aqui está o nosso terceiro tweet. Então, por exemplo, se a gente quisesse mostrar alguma informação, a gente mostraria aqui dentro utilizando essa forma aqui. Legal, né? Então, eu acredito que isso daqui facilita muito se a gente quiser, por exemplo, passar dados de um componente para o outro, ou, por exemplo, um componente que depende de um dado, de uma query, digamos assim. Então, a gente consegue fazer dessa forma aqui, certo? Então, tá. Agora, realmente, já finalizando o vídeo, né? Nesse vídeo foi isso. E nesse vídeo não teve série, porque... eu não vi necessidade, né, de fazer uma série, eu preferi deixar um pouquinho mais longo e passar tudo de uma vez. Acho que ficou melhor para te entender, né, também. Então, se tu gostou desse vídeo, como eu pedi antes, né, já comenta aí embaixo, diz o que tu não gostou, o que tu gostou, deixa o like, tá bom? Então, a gente se vê num próximo vídeo e valeu!